razão entre dois segmentos de reta, tá bom? Então, não esquece que eu não estou falando de razão, a gente vai estar falando aqui, então, de divisão, beleza? Chama-se razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos. E aí, essa razão, a gente vai sempre considerar que as unidades têm que estar, ou que as medidas têm que estar na mesma unidade. Ou seja, eu vou mostrar para você já um exemplo aqui. Ou todo mundo em metro, ou todo mundo em centímetro, ou todo mundo em milímetro, ou em quilômetro, tá? Então, essa razão, a gente tem que finalizar sempre utilizando a mesma unidade de medida, beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Fala assim, ó, determine a razão entre os segmentos, né, A, B e CD. E lembre que quando a gente coloca as duas letras maiúsculas, né, as letras maiúsculas, elas estão se referindo a pontos, né, pontos aí na parte da geometria que a gente já viu em aulas anteriores. Então, eu tinha uma distância do ponto A até B, né, então isso aqui é um segmento de reta, e a distância do ponto entre os pontos C e D, tá? Então, o tracinho em cima significa que é no segmento de reta. Isso aqui seria uma representação algébrica, né? Quer dizer, só com letras, tá? A representação geométrica era essa aqui, tá? Lá no desenho, meu povo, esse segmento de A até B, ele está sendo 50 milímetros, tá? 50 milímetros é o mm, é a simbologia que a gente utiliza para essa unidade de medida. Então, a gente quer fazer essa razão de A até B, ó, 50 milímetros, dividido para o segmento de C até D. O segmento de C até D são 10 centímetros aí, que foi expresso na questão. Ó, sempre tomados a mesma unidade de medida, tudo bem? O que está acontecendo aqui, minha gente? Esse segmento aqui, ó, ele está em milímetro, esse aqui está em centímetro. Então, a priori, eu não poderia fazer essa razão de imediato. Por quê? Porque eu estou com unidades de medida diferentes, tá? Lá, você já viram, acho que em anos anteriores, quarto, quinto ano, sobre transformação de unidade de medida, tá? Isso aqui é uma tabelinha para você fazer a parte que a gente chama de transformação de unidade de medida. Nessa transformação de unidade de medidas, a gente tem uma unidade padrão ali, né, como referência, né? Nossa unidade de referência, então, seria o metro, tá? Então, metro, você tem as coisas maiores que o metro, que a gente chama de múltiplos, que é aqui para a esquerda, e você tem aquelas unidades que são menores que o metro, que são submúltiplos, ou seja, valores menores ali, tá? Enfim, meu povo, como é que a gente faz aqui, então, para fazer mudanças, né, comparações, transformações, tá? É basicamente assim, ó, se eu tiver 1 quilômetro e eu queira transformar esse quilômetro para hectômetro, então eu multiplico por 10, tá? Então, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Aqui a gente está usando só as iniciais disso, tá? Então, o km é para quilômetro, o hm é para hectômetro. Sempre colocando a letra maiúscula nessas partes aqui dos múltiplos, tá? Então, ó, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Aí imagina que nós quiséssemos, então, transformar 1 hectômetro para decâmetro, que é o Dan aqui, né, a simbologia. Então, a gente multiplicava esse 1 hectômetro por 10, tá? Então, 1 hectômetro equivale a 10 decâmetros, beleza? Então, a gente vai sempre utilizar essa parte de multiplicação se eu quero transformar algo que está aqui na esquerda para algo que está aqui na direita, beleza? Por exemplo, ó, eu quero transformar 1 quilômetro em metros, beleza? O que eu faria? Então, ficaria 1 vezes 10, que dá 10. Aí 10 vezes 10 que dá 100, 100 vezes 10 que dá 1000, ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Então, seria uma forma que nós teríamos aí de fazer essa transformação se fosse necessário, beleza? Mas na questão aqui que nós tínhamos, ó, nós tínhamos 50 milímetros, né? E a gente quer transformar em centímetros. E aí, meu povo, é o caminho que a gente faz aqui na volta, né? Quando a gente está indo aqui, a gente faz a multiplicação sempre por 10, tá? Para fazer essa transformação. Quando a gente vai fazer o caminho de volta, né? O caminho de volta é o caminho que a gente vai dividir, então, tá? Para fazer essa transformação também de equivalência. Ou seja, se eu estou com algo, né, com alguma medida em milímetro, e eu quero transformar isso para centímetro, eu divido por 10, tá? Se eu estou com algo que está sendo expresso em centímetro, eu quero levar isso para decímetro, eu divido por 10 de novo, tá? Se eu quero transformar uma coisa que está em decímetro para metro, eu divido novamente por 10. Beleza, meu povo? Então, olha só, vamos supor que eu estou com alguma coisa em milímetro e eu quero levar isso para metros, por exemplo. Então, eu pegava essa coisa, eu ia dividir por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, era a mesma coisa que eu dividir por 1000. De outra forma, a gente só faz deslocar a vírgula para a esquerda, tá? É um caminho também, assim como você vira lá na parte das notações científicas, tá? Então tá, gente, olha só.
Então, do segmento A até o segmento B, nós tínhamos 50 milímetros, né? E aqui eu estou do segmento CD, eu estou com centímetro. Então, aqui ficaria mais conveniente eu transformar essa parte aqui para centímetro. Por quê? Porque se eu transformar isso daqui, ó, eu vou ficar com alguma coisa bem pequena, então talvez não fique tão interessante, tá? É sempre melhor você transformar aquela unidade menor para a unidade maior, tá? Se eu quisesse fazer o contrário, também daria para fazer. Enfim, deixa eu mostrar para vocês aqui, meu povo. Eu poderia fazer isso aqui, então, transformar milímetro, né, para centímetro. Então, eu vou dividir simplesmente aquela unidade que está em milímetro por 10, eu chego em centímetro. Que é esse aqui, ó. Olha só, eu estou com 50 milímetros, né? E aí eu pego e divido isso por 10, por essa questão aqui, tá? Quando eu faço a divisão por 10, eu vou chegar em 5 centímetros, tá? Era um caminho para a gente poder se guiar aí, se fosse o caso, tá bom? Então, eu faria essa transformação de 50 milímetros, equivaleria, de fato, a 5 centímetros. E aí, estando todo mundo na mesma unidade, gente, aqui, ó, 5 centímetros e 10 centímetros. Então, eu poderia fazer aqui a razão, né? A razão entre os dois segmentos, tá? Então, fazendo assim, ó, a razão entre o segmento AB e CD, nós teríamos 5 sobre 10, né? Cancela centímetro com centímetro. 5 dividido para 10, a gente pode simplificar todo mundo por 5 e dava exatamente meio. Esse era um caminho, tá? Era o caminho que dava para fazer. Aí você fala assim, e professor, e se eu quisesse, por exemplo, pegar esse daqui, ó, esses 10 centímetros e transformar em milímetros, né? Como é que isso aqui ficaria, então? Era um outro caminho, né, que nós poderíamos seguir. Ó, 10 centímetros está aqui, ó, eu ia transformar para milímetro. Então, o que eu tinha que fazer? A gente pegava isso aqui, ó, e ia multiplicar por 10, né, que era um caminho. Então, ficaria 100 milímetros, tá? Então, poderia ficar assim, ó. Isso aqui era a mesma coisa que 100 milímetros, tá? São dois Mzinhos. Um Mzinho é só para metro, tá? Então, 10 centímetros é a mesma coisa que 100 milímetros. E aí você faria a razão da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Deixa eu botar aqui bem pro cantinho aqui, tá? Você poderia fazer essa razão do mesmo jeito, ó. Do segmento AB sobre o segmento CD. Isso aqui seria 50, né? 50 milímetros dividido para 100 milímetros, assim, ó. Da mesma forma que a gente fez lá no outro, né? Isso aqui cancelava milímetro com milímetro, né? E aí eu ficava com 50 dividido para 100, a gente poderia simplificar todo mundo por 50. E aqui dava exatamente a mesma coisa que nós encontramos no cálculo ali embaixo, tá? Que é meio, ou 1 sobre 2, tá? Era um outro caminho que a gente poderia seguir, beleza? Então, lembra que pela definição, razão entre dois segmentos, né? Vai ser a divisão, né, entre as medidas em questão, só que para finalizar isso eu preciso estar com isso tudo na mesma unidade de medida, tá bom? Então, se não tiver na mesma unidade, a gente não vai conseguir ainda fazer essa razão, beleza? A questão fala assim, ó, na reta a seguir, o segmento AB, BC, CD e DE são segmentos congruentes. Meu povo, dizer que é congruente significa que tem a mesma medida, tá? Aí aqui está praticamente com a redundância, está repetindo o que disse lá em cima, né? Sendo AB congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a DE. Aí fala que isso aqui tudo é U, né? Determine a razão aqui, ó, a razão entre os segmentos AB e BC, AB e BE e AC e CE. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu já tinha feito aqui esses rascunhos e vou explicar para vocês o porquê, tá? Ó, ele fala que essa distância entre AB, BC, CD e DE é tudo uma constante, né? Que ele fala que é congruente, então está chamando de U, tá? Então a gente está colocando esse Uzinho aqui. E aí, para fazer a razão disso, ó, o AB, né, sobre o BC, então ficaria U sobre U, tá? U sobre U, meu povo, é uma coisa dividido para a mesma coisa, vai dar sempre a unidade, tá? Então isso aqui dava 1, tranquilo? Aí dá a próxima, gente, ó. AB sobre BE, né? A razão do segmento AB sobre o segmento BE. Aí com isso, meu povo, o que a questão está dizendo para a gente aqui pela informação? Que os segmentos são todos congruentes, né? E cada distância aqui entre os pontos A e B, entre os pontos B e C, e mais entre os pontos C e D, tudo é a mesma coisa, né? Ele fala que é uma medida U. A gente nem sabe, U podia ser qualquer coisa.
U podia ser 10, podia ser 20, podia ser 30, né? Mas se fosse 10, aí isso aqui seria 10, 10, 10, 10. Se fosse 50, aqui seria 50, 50, 50, 50. Então, está dizendo que é U, tá bom? U é uma letra qualquer, que aí poderia ser números também, beleza? E aí, como a gente não tem um número para expressar isso, a gente tem só uma letra, mesmo assim não é problema. Por quê? Porque a gente quer saber só o resultado da razão disto, visto que os segmentos são todos congruentes, beleza? Então tá. Ó, então a razão entre o segmento AB, ó, o AB quem é? O Uzinho, né? Sobre o segmento BC, quem é o BC, ó? De B até C também é U, tá? Então seria U dividido para U, né? Porque é a razão. Então, quando eu for dividir U para U, falei para vocês, U pode ser qualquer número. Mas se aqui fosse 10, eu teria 10 dividido para 10. Se aqui fosse 50, era 50 dividido para 50. Se fosse 4, era 4 dividido para 4. De qualquer forma, daria 1. Aí, letra B, ó, a gente quer a razão, então, entre os segmentos AB sobre o segmento BE. O segmento de A até B está aqui, ó, é o Uzinho. Né? Eu falei para vocês que esse U aqui está substituindo um número qualquer, a gente nem sabe quem é. Aí de B até E, ó, B até E, a gente vai contar, né? De B até E, o B começa aqui, ó, e o E aqui. Então, a gente vai contar todo mundo que está aqui nesse intervalo, tá? Então, eu vou ter um U, mais outro U, mais outro U. Eu vou ter 3 U's, tá? Então, daqui até aqui, ó, somando isso aqui tudo, dava 3 U's, tá? Então, U sobre 3U. Aqui, minha gente, eu posso até colocar coeficientes numéricos aqui na frente das letras, só para cancelar os U's e ver quem vai ficar, tá? Aqui não aparece, a gente tem um número 1 que está oculto, tá? Multiplicando. Então, fica 1U dividido para 3U's. Eu posso cancelar o U com U, né? Falei para vocês que esse U aqui, ele poderia ser qualquer número, só que se aqui fosse 10, aqui também seria 10. Então, a gente poderia fazer a divisão e isso aqui dava 1, né? Então, 1, ele não interfere na multiplicação e na divisão, ele pode sumir. E aí, para finalizar aqui, sobraria quanto? Ó? 1/3, tá? Então, a razão entre os segmentos AB e BE é 1 sobre 3. Quer dizer, aqui eu tenho um U, ó, e aqui eu tenho 3. Então, era 1U sobre 3U, tá? Então, era 1/3. Tranquilo? Letra C, gente. A razão entre o segmento AC sobre o segmento CE. O segmento AC, cadê, ó? O segmento AC é daqui para cá, né? Então, aqui vai ter um U mais outro U, dá 2 U's. E o segmento CE, ó, daqui para cá, né? Daqui para cá também, ó, a gente vai ter 2 U's como resultado, né? Então, vai ficar 2 U's sobre 2 U's, beleza? Então, 2 sobre 2, que a gente pode cancelar os 2 U's aqui, né? Dividindo isso aqui tudo dava 1. E aí, 2 sobre 2 dava unidade também. Segmentos comensuráveis. Gente, eu vou pensar só no resultado, tá? Eu vou dividir um segmento para outro segmento. E aí, eu vou observar o resultado disso, né? Se o resultado for um número racional, vocês lembram que números racionais eles podem vir de 4 formas. É um número inteiro, né? Pode ser um número inteiro, que eu posso escrever na forma de fração. Então, vai ser assim, ó. Se o resultado for um número racional, que pode ser um número inteiro, pode ser um número na forma de fração, pode ser um decimal exato ou um decimal periódico, vocês lembram. Se isso acontecer, eu vou chamar esses segmentos em questão de segmentos comensuráveis, beleza? Mas existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é que o resultado disso seja um número irracional. Você fala, professor, quando é que esse resultado vai ser um número irracional? Quando eu tiver algo dentro de uma raiz que eu não posso extrair essa raiz, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, né? De 10, algo desse tipo, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com número irracional, tá bom? Vocês vão perceber que esses números irracionais às vezes vão aparecer no denominador da fração, mas quando tiver um denominador, a gente vai fazer aquela parte de racionalização. Racionalizar não significa dizer que eu vou tornar o número todo como um número racional. Não. Eu só vou tornar o denominador um número racional, tá? Mas, na prática, aquele resultado da fração todo continua sendo um número irracional, tá? Aí fala assim, gente, questão de número 3, ó. Lá na questão 3 ainda não está pedindo para classificar esse segmento, né? Mas eu estou antecipando que é para que vocês possam, então, fazer análise nas próximas questões. Aí fala assim, ó, considerando as seguintes figuras, determine as razões pedidas, tá? Então, aí beleza, gente. A gente vai criar a razão, só que aqui eu já vou classificar os segmentos dados, tá? A gente já vai classificar como segmentos comensuráveis ou incomensuráveis com base nesse conceito que eu falei para vocês. Aí tá assim, ó, no triângulo aqui, do segmento A até o segmento B, a gente tem que o resultado está sendo expresso, né? 4, tá? Então, esse comprimento aqui é 4. Aí eu tenho o segmento AB,
eu tenho o segmento BC e tenho o segmento AC aqui, tá? Expressos, né? Com números. Então, vai ficar assim, meu povo, ó. Segmento de A até B, então é 4, né? O segmento de A até C, é 8. Então, ficou, a razão disso é 4 sobre 8, tá? 4 sobre 8, onde eu posso simplificar ambos por 4, né? Que o 4 é o MDC entre os dois, quer dizer, o maior número que pode dividir ao mesmo tempo o 4 e o 8. Se eu simplificar 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Então, eu vou ter uma fração irredutível. Nessa fração irredutível, é meio, tá? Isso aqui lembra que isso daqui é um número racional, né? É o formato clássico de uma fração, tá? Se fosse um número inteiro também, ou um decimal periódico, a gente teria a mesma coisa, ou um decimal exato, nós teríamos também que isso aqui seria um número racional, né? Quando eu faço a razão entre os dois segmentos que eu obtenho um número racional como resposta, eu vou concluir que os segmentos são comensuráveis, tá? Estou aqui abreviando, tá? Os segmentos dados são comensuráveis, quer dizer, o segmento AB e o segmento AC são segmentos comensuráveis porque a resposta foi um número racional, beleza? Aí eu vou verificar a letra B, então, que estava sendo também pedida, né? A razão entre o segmento AB e o segmento BC. A B está aqui, ó, está expresso com números que é o 4, né? Dividido para o segmento BC, ó, é 4 raiz de 3, tá? 4 raiz quadrada de 3. Minha gente, aqui eu poderia simplificar todo mundo por 4, né? Aqui a parte do numerador e denominador. Dividindo isso aqui por 4 dá 1, e aqui por 4 ficaria só raiz de 3. Já falo para vocês que aqui, ó, é aquele formato da parte de radiciação que a gente viu, né? Que eu preciso fazer a racionalização, quer dizer, retirar o radical daqui de baixo, né? Tornar o denominador um número racional, tá? A gente vai fazer isso, mas não quer dizer que o número todo aqui como resultado vai dar um número racional, tá? A gente vai mudar isso só para organizar melhor, fazer aqui nossas coisas que a gente domina, né? Então, ó, de AB sobre BC, era isso aqui, né? 1 sobre raiz de 3, que era o que a gente teve na linha anterior. E aí vocês lembram do raciocínio que a gente tem, né? Do artifício para tirar esse radical do denominador, que a gente multiplica nesse caso, né? Que é aquele primeiro caso de racionalização, por esse fator que a gente chama de fator racionalizante, né? Quer dizer, eu multiplico por raiz de 3 e divido por raiz de 3. Fala, professor, eu alterei a expressão. Não alterou, você alterou só a forma, mas o resultado não se altera, tá? Por quê? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 aqui da direita, isso aqui dá 1 em qualquer situação, tá? E o 1, ele é elemento neutro na multiplicação e na divisão, você já conhece isso desde as séries iniciais aí, do ensino fundamental 1, beleza? Minha gente, multiplicação de frações, então ficou 1 vezes raiz de 3 dava raiz de 3. E aqui ficava raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu poderia colocar raiz de 3 ao quadrado ou raiz quadrada de 9, tá? Raiz de 9 é 3, assim como raiz de 3 ao quadrado também dá 3, porque a gente pode cancelar o expoente, né, com o radical. Tranquilo? Então, ficaria raiz de 3 sobre 3. Isso daqui, falei para vocês, como eu estou dividindo aqui um número irracional por 3, não vai mudar, tá? Vai continuar sendo um número irracional. Então, a gente teve a resposta como número irracional. Portanto, nós poderíamos concluir assim, ó. Portanto, os segmentos, né, são incomensuráveis, quer dizer, o segmento AB e o segmento BC em questão, eles são segmentos incomensuráveis porque a resposta disso deu um número irracional. Beleza? Segmentos proporcionais. 4 segmentos AB, CD, EF e GH nessa ordem. São proporcionais quando a razão entre os dois primeiros foi igual à razão entre os dois últimos. Tudo bem? Então, falamos aqui em texto. E aqui embaixo, nós estamos expressando isso aqui de forma mais resumida, tá? Quer dizer, ó, segmentos AB, CD, EF, G e GH são nessa ordem proporcionais, se e somente se. Aí nós tínhamos que ter essa condição aqui, ó. Se isso acontecer, tá? Se a razão entre os dois primeiros foi igual à razão entre os dois últimos, tá? Então, nessa ordem que foi dito. Então, a ordem é importante. Então, AB sobre CD, EF sobre GH. Então, se isso acontecer, a gente pode afirmar que os segmentos dados em questão são proporcionais. Gente, isso aqui nada mais é do que aquela parte que nós vimos na álgebra, né? Sobre proporções, né? Pela definição, vocês viram que razão é uma divisão, né, na prática, e proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, né? A gente viu sobre isso, então, esses conceitos continuam para cá, a gente precisa saber, tá bom?
Minha gente, esse tipo de questões, eles vão vir principalmente para vocês fazerem verificações, né? Verificações no sentido de observar se 4 segmentos ali expressos, se são ou não proporcionais, né, na ordem que foram fornecidos, beleza? Então, deixa eu vir com você. Verifique, ó, que importante, é uma ordem, né? Verifique em cada item, né? Os itens não são A, B, C, se tiver. Se os segmentos A, B, C, D, E, F e GH, nessa ordem, né? Olha a importância aí da ordem, tá? São segmentos proporcionais, quer dizer, a ordem é AB sobre CD, se isso aqui vai ser igual a F sobre GH. Aí ele forneceu aqui para a gente aqui os valores, ó, inclusive com unidade de medida, tá? Tudinho. E aí, nessa ordem que foi dita, então, é AB sobre CD, verificar se é igual a F sobre GH. E, gente, eu bem aqui, eu estou colocando aqui uma citação do pronome condicional se, para a gente poder, então, né, atentar-se o que foi colocado como definição de segmentos proporcionais, tá? Então, vai ser assim, ó. Se a razão, né, dos segmentos dados ali em questão, na ordem que foi dito, tiver a igualdade, tá? Ocorrer a igualdade de fato, a gente vai dizer que os segmentos dados são proporcionais, tranquilo? Mas existe a outra possibilidade, gente. A outra possibilidade qual é? Né? A outra possibilidade vai ser de a gente fazer a razão e o resultado ali, né, quando fizer as simplificações de fato, né, a gente ter valores distintos, né? Quer dizer, as frações não são equivalentes. Se as frações não são frações equivalentes, os segmentos também não são segmentos proporcionais, beleza? Então, a gente vai observar isso. Aí, meu povo, então deixa eu voltar aqui para a gente verificar, então, aqui, ó. Eu tinha o segmento AB, né, sobre o segmento CD. O segmento AB, tá aqui o resultado, ó, 7 centímetros, tá? 7 centímetros. Então, vou colocar isso bem aqui para fazer essa verificação, como eu coloquei para vocês, ó. Então, 7 centímetros, né, sobre o segmento CD, que era 9 centímetros. E aí eu vou verificar, gente, se aqui vai haver a igualdade, né, entre os segmentos nessa ordem, né? 21 centímetros sobre o outro que foi dado lá, ó, 27, né? 27 centímetros. E aí eu só vou fazer a verificação para ver se de fato aqui vai ter a igualdade, tá? Ou se não, vai ter essa igualdade. Se não tiver, se a igualdade valer, eu vou afirmar que os segmentos são proporcionais. Se a igualdade não ocorrer, eu vou dizer que os segmentos não são proporcionais. Tranquilo? De outra forma, meu povo, a gente poderia simplificar aqui esses centímetros por centímetro, né? Então, a gente poderia assumir que... Eu nem vou colocar aqui a igualdade, tá? Vou deixar aqui uma interrogação só para a gente poder observar. Então, vai ficar assim, ó, 7, né? Sobre 9. E aqui eu vou poder simplificar, gente. Ó, simplificar aqui todo mundo, ó, dá para simplificar por quanto? 21 por 3, aqui dá 7, né? E o 27 por 3 dá 9, né? Então, eu vi aqui, ó, que ocorreu a igualdade. Se ocorreu a igualdade, eu posso concluir, né, que os segmentos dados são proporcionais. Tudo bem? Tranquilo, minha gente? Eu vou fazer mais uma questãozinha com vocês, então, só para vocês observarem, tá? Da letra B, né? Isso aqui era a letra A. Eu vou fazer a letra B com vocês, tá bom? Letra B, a gente tem que os segmentos de A até B vale 3 centímetros, né? 3 centímetros. O segmento de C até D, 12 centímetros. O segmento de E até F, 5 centímetros, né? 5 centímetros. E a gente tem o último segmento aí dado, né? De G até H, que vale 15 centímetros. Assim, ó. 15 centímetros. Aí, minha gente, aqui a gente está naquela parte de fazer verificação. Então, como é que isso aqui ia funcionar, minha gente? A gente ia verificar se essa razão aí, né? A razão aqui do segmento AB sobre o segmento CD, a gente quer fazer a verificação se isso aqui é igual a EF sobre o segmento de G até H, tá? Então, aqui a gente vai realmente verificar se é verdade, tá? Se for verdade, os segmentos são proporcionais. Se for diferente, a gente diz que os segmentos não são proporcionais. Aí, vou fazer assim, ó.
De E de A até B, então é 3, né? Vou até tirar o centímetro, já está todo mundo em centímetro, colocar só a parte numérica. De C até D, 12, né? E aqui do outro eu tinha 5, né? 5 e aqui eu tenho 15, tá? Então eu tenho assim. Vou deixar aqui até a interrogação de novo para vocês, para a gente poder fazer a verificação sobre se eu vou ter uma coisa que é igual ou se é diferente, tá? E aí o que vai acontecer? Gente, aqui eu posso simplificar, ó, todo mundo por 3, né? Então eu posso fazer a simplificação dessa primeira fração. Aqui, todo mundo por 3, né? A gente pode fazer isso. Quando eu dividir por 3, isso aqui vai ficar 1 sobre 4, né? Dessa outra fração aqui, eu vou poder dividir todo mundo por 5, né? Porque o 5 aqui, ele é o MDC entre 5 e 15, tá? E aí, quando eu fizer essa simplificação, aqui vai ficar 1, e aí 15 dividido por 5 vai ficar 3, tá? Minha gente, ó, não prevaleceu a igualdade. Como é que eu posso concluir isso daqui, minha gente? E aí, segmentos, né? Os segmentos, né? AB, vou escrever tudo, tá? CD, EF e GH, assim, ó, nessa ordem, não são, escrever, tem que justificar, tá? Proporcionais, tá bom? Então, isso aqui seria a nossa conclusão que nós teríamos para fazer, tá bom? Da mesma coisa, nós poderíamos ter feito na letra anterior, já que ocorreu a igualdade, tá? Então, a gente colocaria logo os segmentos A, B, C, D, E, F e GH, nessa ordem são proporcionais. A gente só tiraria a palavra não daqui,